comentem os casos na hora que tem que comentar, profissionais. No caso do round, que é uma reunião para se passar as situações do paciente no plantão. Então, vocês façam isso longe do paciente, porque às vezes os familiares querem evitar que esse paciente saiba de um prognóstico ruim, considerado para ele, no caso, e eles querem evitar. Então, aí a gente que tem muitos rounds, aqui é chamado de rounding, eu não sei como é que é chamado nas unidades de vocês, mas aí é a passagem de plantão. Então, elas, para se livrarem um pouco mais rápido, assim, para chegar o horário, que é ir para casa, acabam fazendo a passagem de plantão porta a porta no leito do paciente. Só que tu tem que ter um certo cuidado, uma certa ética em quando tu for repassar alguma informação, se certificar de que se o paciente já sabia, se o paciente não sabia. É uma boa, tá? É questão de ética mesmo, gente. Então, evitem aí, por favor. E as infecções, elas são as causas mais importantes das internações em uma unidade de terapia intensiva. Em geral, vão ocorrer mais infecções respiratórias e urinárias. Então, eles recebem um tratamento de antibiótico de última geração, de amplo espectro de ação contra as bactérias, tá? Então, os riscos das infecções ocorrerem quando há uma disseminação hematogênica, que é através do sangue, aí ocorre uma generalização do processo infeccioso, que então é designada como sepse. E outro motivo de preocupação que é encontrado na UTI é que a infecção ela é crescente, desenvolvida no ambiente hospitalar, sendo na grande maioria prevista e inevitável, principalmente na decorrência de técnicas invasivas como a pneumonia do ventilador pulmonar. Gente, infecções podem sim ser evitadas apenas com uma simples lavagem de mãos. Salvem o paciente de vocês de terem uma infecção hospitalar por conta de vocês não terem limpado o local, que vocês foram fazer uma punção, que vocês foram coletar um exame, um simples exame para mandar para o laboratório. Por favor, lavem as mãos e não façam aquela... Sai de um paciente, vai para outro e não lava a mão. Gente, tem dispensador de álcool na parede de cada leito, em cada canto de um hospital. Tem uma pia e um sabonete líquido em cada canto do hospital. Lavem as mãos. Pelo amor. Mas não me deixe louca. Temos também os procedimentos cirúrgicos eventuais, que são as tráqueos, drenagem torácica, catéter de pique, catéter central, catéter de diálise. Então, esses aí são algumas são algumas técnicas e algumas portas de entrada também aí para esses micro-organismos, né? Então, na UTI... os exames complementares de rotina são os hematológicos, os gasométricos e os radiológicos, tá? Que aí são para diversos casos aí do paciente. Então, os hematológicos são através da punção venosa, né? Os gasométricos é designado para gasometria arterial, para saber aí como é que tá essa gasometria do paciente, como é que tá o PO2, o PCO2, se ele tá tendo uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, alcalose, essas coisas aí, né? Vocês estudem. E radiológico é para pacientes submetidos a ventilação mecânica, para ter certeza se o tubo tá no local certo, uma sonda nasentérica, uma radiologia de
um raio-x, na verdade, de tórax, para controle, diagnósticos de derrames líquidos e infecções como broncopneumonia, tá? Na UTI, temos também os desconfortos psicológicos, que pro paciente é um dos fatores que mais contribuem aí pro estresse e ansiedade desse paciente que encontra-se na unidade internado ali e acordado, sem estar sedado, tá? Então, temos aí, vou citar alguns casos, tá? Que eles ficam muito ansiosos e muito estressados, os adultos, né? As crianças também, tá? Os bebês, então vocês não, porque é criança, porque não se estressa, sim, se estressa. Porque tu tem o fato de tu tá num leito de um hospital com pessoas que tu nunca viu na tua vida, afastado da tua família, isolado da família, porque, assim, na UTI são estipulados horários, tá? Então, dependendo da UTI e dependendo da gravidade do paciente, na UTI, se eu não me engano, no local onde eu fiz o internato, era 1 hora para cada visitante. 1 hora, meia hora, algo assim, não me lembro agora, não sei como é que é em outras instituições. Então, nos adultos, o medo de passar por exames como endoscopia, catéter, ter que fazer acesso, barulhos incessantes de equipamento, aquela bomba, aquela bolha na seringa, que a bomba de infusão fica e e não vai, aquilo dali estressa muito. Constrangimento, então, de eles estarem sem as roupas normais, porque na UTI tu vai ser internado lá e tu vai usar um avental, que, né, aí pra quem é adulto aí é um constrangimento enorme, né? Que aí ele vai passar, aí tem pacientes que ainda vão passar a usar fralda e camisola e cobertor do hospital, então, tipo, ele vai estar num ambiente que pra ele é totalmente desconhecido, é totalmente assustador, é amedrontador tu ficar num lugar 24 horas e tu poder ver teus familiares 1 hora a cada turno e... gente, é muito... Nossa. Então, assim, na UTI, os pacientes, eles têm muito pensamentos de medo e morte, e pensamentos de morte, né? Que a quando tem, assim, esse pensamento do medo, tu consegue contornar, assim, tendo um acompanhamento psicológico desse paciente. Só que quando o paciente tem medo da morte, dependendo do caso do paciente, ele piora bastante o quadro desse nosso cliente, né? Então, ele fica mais preso ao leito, então ele não tem muita noção do tempo, ele fica ocioso, ele não tem distrações. Aí, então, é bem complicado. Ele também tem uma certa resistência de não ficar no hospital e de não querer o tratamento. E para a família é sempre importante vocês terem em mente que no ambiente hospitalar eles não estarão lidando apenas com o paciente. Temos que lidar também com o familiar, não esquecendo do familiar. Eles estão ali, eles melhor do que nós conhecem o paciente. Então tem certas coisas, às vezes quando o paciente é constitucionalizado, que é um paciente que vem de uma casa de repouso, por exemplo, de uma residência geriátrica, então o cuidador sabe mais coisas do paciente do que nós, então é bem importante trazer o familiar junto, perto, mais próximo desse paciente e saber lidar com o emocional desses pacientes, ter tato em passar as notícias, ter ética, falar sobre óbito,
pois são pacientes que eles se fragilizam emocionalmente ao adoecer, porque quando tu tem um familiar doente, não é só o familiar que vai ficar nessa situação, né? Acaba atingindo toda a família, todo mundo. Então ele tem que ter um suporte, esse apoio da equipe multidisciplinar, que deve estar atenta nesses fatores, assim, né? A importância que tem a família na vida desse paciente. Então, alguns fatores que causam desconforto psicológico na família que tem um paciente em UTI são lidar com o afastamento do familiar que sai do lar para poder estar no hospital, né, para poder se recuperar, o deslocamento diário até o hospital, que aí pode acabar acarretando num gasto muito alto para esse familiar, né? Dependendo da distância do hospital para a residência da família, muitas vezes a família, eles residem em outra cidade, então o gasto ele se torna alto, mesmo tendo disponibilidade da ambulância da prefeitura do local. Eles saem 2, 3 horas da manhã para chegar no local e poder ver o paciente, o seu familiar, 1 hora só. Então é uma barra. Daí tu tem que lidar ainda com a documentação do hospital, em relação à internação, em relação à transferência. Alguns familiares precisam pedir dispensa ou folga do trabalho para poder ir para as visitas, o que pode gerar problemas pessoais. O relacionamento com a equipe multi, que nem sempre é fácil, né? Ou às vezes tu quer conversar com alguém e as pessoas não estão... não que se neguem, tá? Mas são muito atarefadas e aí tu não quer incomodar e tu não quer falar pra ninguém e tu acaba guardando tudo aquilo pra ti e isso acaba trazendo uma certa dificuldade pra ti no futuro depois, né? Então, os familiares de pacientes intubados ou com alguma condição grave, em geral, eles podem se sentir mais fragilizados por conta de não conseguirem manter uma comunicação com esse paciente que era ativo, digamos assim. O paciente conversando, brincando, vai lá, desmaiou, teve um AVE. E aí teve que ser entubado. E aí, para a família, isso é mais angustiante. Então, eles não entendem as máquinas, monitor cardíaco, frequência cardíaca, respiração. Eles não entendem, gente. Então, é mais fácil e bonito da nossa parte quando chegar um paciente e o seu familiar. Pode ser em qualquer unidade, na UTI, internação, no bloco cirúrgico. Por favor, sejam humanizados. Pelo menos uma explicação básica. Cada um que entrar no quarto informa o paciente do que é uma frequência cardíaca, o que é uma frequência respiratória, saturação, porque é eles que vão ficar, tem casos de ficarem com acompanhante, porque é eles que vão ficar a maior parte do tempo ali. A gente tem 10, 30 leitos para visitar, então não tem como a gente ser o olho de tudo, não tem como a gente saber de tudo. Então, se tiver alguma alteração, alguma coisa, o familiar ele vai se atentar e o familiar vai nos avisar, o familiar vai nos chamar. Se qualquer coisa que é pra vocês na UTI, apita a bomba e tu vai lá. A primeira coisa que quando a pessoa não sabe, ela vai entrar em desespero e vai vir te falar que o familiar dela tá morrendo. E tu entra lá e é a bomba de infusão que ela não tá fazendo com que a medicação vá pro paciente porque tem uma bolha na seringa. Então, aí tu vai na maior paciência e tu explica
que a bomba é assim, que faz isso, que acontece por conta de uma bolhazinha, que tu vai tirar aquela bolha e qualquer coisa que acontecer, que é sim pro paciente, pro familiar, te chamar. Sim, tu tá lá para atender a necessidade daquela pessoa. Não faz cara feia. Não fica dando risada, fazendo piadinha sem graça. As pessoas não sabem, as pessoas são leigas. E é a obrigação de vocês educarem a população enquanto estiver ali na unidade. Nem só na unidade. Fazer com que as pessoas reconheçam, que as pessoas saibam, que as pessoas não fiquem tão leigas no assunto. Sejamos mais humanizados, ao invés de ficar só no papel, que a gente coloque em prática tudo isso que é postado aí na internet e em redes sociais para bonito, que seja bonito mesmo de verdade, mas com o paciente, com o familiar, seja respeitoso, que assim a gente vai conseguir reconhecimento, assim a gente vai conseguir ser valorizado. A gente primeiro tem que se valorizar para depois valorizar os outros. Então é isso, pessoas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aí no meu vídeo. Deixem os comentários aí embaixo quais são os vídeos que vocês querem que eu faça, que eu darei um jeito de trazer aqui para o nosso canal, beleza, pessoas? Não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Beijos, até a próxima!